Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise completa sobre o câncer de próstata. Vamos passar por toda a jornada clínica, sabe? Desde a epidemiologia até o manejo da doença mais avançada. O nosso caminho aqui vai ser bem lógico. A gente começa entendendo o tamanho do problema. Depois vê como é feito o rastreio e o diagnóstico. Aprende a estratificar o risco e aí sim mergulha nas opções de tratamento, tanto para a doença que está só na próstata quanto para aquela que já avançou. Bom, para começar, vamos entender a dimensão disso tudo. Afinal, por que o câncer de próstata é um tema tão importante na saúde masculina em todo o mundo? Olha só esse número, é realmente impressionante. Quase 1,5 milhão de novos casos só em 2022, segundo o Globocan. Isso coloca o câncer de próstata como o segundo mais diagnosticado em homens no planeta. Dá para ter uma ideia da importância do que a gente vai discutir, né? E é importante lembrar que o risco não é igual para todo mundo, de jeito nenhum. A genética tem um peso enorme aqui. Coisas como etnia e se alguém na família já teve a doença contam muito. E mais, hoje a gente sabe de mutações específicas, como as dos genes BRCA, sim, aqueles mesmos, famosos pelo câncer de mama, que aumentam e muito a chance de desenvolver a doença. Certo? Agora que a gente sabe quem tem mais risco, a pergunta natural é: como a gente encontra essa doença? Vamos ver então como funciona o rastreio e o diagnóstico. Muitas vezes, a história toda começa aqui, um simples exame de sangue. Quando o resultado do PSA vem acima de 3 nanogramas por mililitro, seguindo as principais diretrizes como as do NCCN, acende-se um sinal de alerta. É o gatilho que diz: opa, precisamos investigar isso melhor. E aí, com esse PSA elevado em mãos, surge a pergunta que todo clínico se faz. Beleza, e agora? O que a gente faz? E a resposta está aqui na abordagem diagnóstica moderna. Hoje, a gente não sai correndo para uma biópsia. Primeiro, usamos ferramentas mais inteligentes, como a ressonância magnética multiparamétrica e outros biomarcadores. Isso ajuda a refinar a decisão, a selecionar quem realmente precisa passar por uma biópsia, que, claro, continua sendo o exame definitivo para confirmar o diagnóstico. Ok, diagnóstico confirmado. Mas e aí? Nem todo câncer de próstata é igual. O passo seguinte, que é absolutamente crucial, é entender o quão agressivo ele é. E para isso, a gente teve uma evolução gigante na patologia. Esse sistema, o ISUP, veio para substituir a antiga pontuação de Gleason. Ele é mais claro, mais direto e nos dá uma ideia muito mais precisa do prognóstico. Basicamente, vai de 1, o menos agressivo, a 5, o mais agressivo. Simples assim. E essa tabela aqui mostra exatamente como a gente faz essa tradução. Um Gleason 6, por exemplo, vira grupo de grau 1, o mais tranquilo. Já um Gleason 9 ou 10, aí já estamos falando do grupo de grau 5, o de maior risco. É fundamental ter essa conversão na ponta da língua. Mas a análise não para por aí. Para definir o risco de verdade, a gente junta 3 peças desse quebra-cabeça: o nível do PSA, o grupo de grau ISU que acabamos de ver e o estágio clínico do tumor. É essa combinação que vai nos dizer se o paciente tem um risco baixo, intermediário ou alto. E é isso que vai guiar todo o plano de tratamento daqui para frente. Perfeito. Com os pacientes devidamente classificados, vamos ver como essa estratificação de risco se traduz em decisões de tratamento quando a doença ainda está localizada, ou seja, confinada à próstata. Para a doença de baixo risco, a gente entra numa das discussões mais importantes da urologia moderna. De um lado, a vigilância ativa, onde a gente monitora de perto, evitando um tratamento desnecessário e seus efeitos colaterais. Do outro, a terapia curativa imediata. É uma balança delicada entre tratar o câncer e preservar a qualidade de vida do paciente. Agora, quando o risco é intermediário ou alto, a conversa muda. O foco passa a ser a cura, e as armas são mais pesadas: cirurgia para remover a próstata ou vários tipos de radioterapia. E para os casos de alto risco, é muito comum a gente combinar a radioterapia com um bloqueio hormonal, para aumentar as chances de sucesso. E para fechar, vamos entrar no cenário mais complexo. Como lidar com a doença que já se espalhou, a doença metastática. Este fluxograma aqui dá uma boa ideia da complexidade. A base de tudo no tratamento avançado é o bloqueio hormonal, a chamada castração. Mas a partir daí, a decisão de adicionar outras drogas, como novos hormônios ou quimioterapia, depende de vários fatores: o volume da doença, onde estão as metástases e, cada vez mais, de marcadores genéticos. É a medicina de precisão em ação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final olhando para o futuro. A população mundial está envelhecendo, e estudos importantes, como os da comissão do The Lancet, já prevêem um aumento enorme no número de casos.
A questão não é se teremos mais pacientes, mas sim como a nossa prática clínica, como as nossas estratégias, vão evoluir para dar conta desse desafio. A preparação, sem dúvida, tem que começar agora.